a tendência de todo fogo é apagar-se. Então vigie o fogo do altar do vosso coração, para que ele sempre esteja a queimar diante de Deus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, o Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo. Lucas 11, verso 13, diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aqui nesse texto, nós vemos que o Espírito Santo não nos é uma possibilidade, ele nos é uma realidade. Nós podemos ter certeza de que iremos receber o Espírito Santo. Por isso, eu quero falar com você sobre 4 passos que você precisa dar e com certeza você terá uma vida cheia do Espírito Santo. Mas antes de falar desses 4 passos, eu preciso mostrar para você no que eu estou baseando essa declaração. Primeiro, eu estou baseando na promessa de Deus. Não sou eu que estou prometendo uma vida cheia do Espírito Santo, mas o próprio Cristo que nos chama, é Ele que nos promete essa vida cheia do Espírito Santo. Então, nós olhamos que Ele nos fez uma promessa, e essa promessa ela tem 2 características. Se você tem costume de anotar, anote aí a primeira. É uma promessa segura. Por que ela é uma promessa segura, pastor Wagner? Porque quem está nos prometendo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem está prometendo é o mesmo que escreveu dizendo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E há uma segunda característica também dessa promessa, que ela é uma promessa abundante. Pastor Wagner, como você sabe que essa promessa é abundante? Pelo que está descrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O profeta Isaías está profetizando sobre um derramar do espírito. E esse derramar não vai ser em conta-gotas. Não. Esse derramar é um derramar abundante. Então, esse espírito que Jesus prometeu derramar sobre nós podemos ficar tranquilos, porque a promessa é segura e a promessa é abundante. Mas à luz de Lucas 24, versículo 49, quais são os 4 passos que eu e você precisamos dar para tomarmos posse dessa promessa e termos uma vida liderada pelo Espírito Santo? Temos uma vida cheia do Espírito Santo. O primeiro passo parece muito óbvio, mas é necessário nós segui-los. É obedeça. Por que obedeça? Porque o texto vai nos dizer assim: ficai em Jerusalém. Observe que há uma geografia para que a promessa venha a ser cumprida. E se você estudar o contexto histórico, você vai observar que Jerusalém era o local que os discípulos menos desejavam permanecer naqueles momentos, porque eles estavam sendo perseguidos ali, eles estavam sendo afrontados ali, eles estavam sendo procurados para ser presos e mortos em Jerusalém. Mas é onde nós estamos sendo perseguidos, é onde nós estamos travando as nossas lutas, que o Espírito Santo virá sobre nós. Então, o primeiro passo para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo é a obediência, ficar em Jerusalém. No caso hoje é ficarmos na geografia da promessa. Qual é a geografia da promessa? É nós estarmos em contatos com Deus diariamente, em oração, buscando a presença do Senhor. Olha, por que eles tinham que permanecer ali? Porque aquele não era um tempo de sair, era um tempo de ficar. Aquele não era um momento de fazer missão, mas sim de introspecção. Há ocasiões em que Deus não espera de nós, irmãos, a nossa atividade, mas a nossa autoavaliação. Nós temos que entender que Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Em resumo, isso significa que vida com Deus precede trabalho para Deus.
Eu primeiro me relaciono com Deus, para depois servir a Deus. Eu posso até servir a Deus sem me relacionar com Ele, mas daqui a pouco vou estar cansado, exausto, pensando em desistir, porque não é na força do meu braço. Diz o Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então o primeiro passo é a obediência. Mas há um segundo passo que é a perseverança, porque o texto de Lucas vai dizer assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não houve ali, havia a promessa, vou derramar o meu Espírito. Mas quando isso vai acontecer? Não tínhamos o tempo. Os discípulos não tinham a data. Mas não é porque eles não tinham o tempo, não tinham a data, a previsibilidade, que eles iriam desistir. Eles tinham que ter perseverança. Eles tinham que permanecer. E essa é uma das características, uma das marcas que tem que se perdido nos dias de hoje, que é a bênção da permanência. Hoje nós não temos conseguido ter raiz em lugar nenhum, em relação nenhuma, em ambiente nenhum. Vivemos trocando de igreja, vivemos trocando de ambiente de trabalho, vivemos trocando de amizade, porque nos faltam as raízes da permanência. Mas se nós queremos receber o Espírito Santo, temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos permanecer. Há um terceiro passo que eu e você precisamos dar para que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É termos expectativas, é termos fé de que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Pois o texto diz assim, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda uma coisa, irmãos, não há nada mais perigoso para o cristão do que viver satisfeito consigo mesmo. O neurocientista Pedro Calabres diz que estagnação é morte. Hernandes Dias Lopes, no seu livro, diz que a estagnação e o conformismo são perigos ameaçadores a uma vida cristã saudável. Estagnarmos, limitarmos, nos contentarmos com aquilo que recebemos, irmãos, é perigoso demais. Quando Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel e ele olha as águas, a ele é perguntado onde estão as águas. O texto diz que as águas estavam no tornozelo. Vai mais para frente, as águas estão nos joelhos. Um pouquinho mais para frente, as águas estão na cintura, nos lombos, até o momento em que as águas não davam mais pé e ele estava ali a nado. Esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Deus não quer que as águas estejam nos tornozelos, Deus quer que nós estejamos mergulhados neles. Porque isso significa batismo. Batismo significa ser mergulhado. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos que estar mergulhados neles. Uma vez, 3 jovens foram até um pastor e diz: nós lemos aqui em Efésios para nós sermos cheios do Espírito Santo, mas nós não entendemos muito bem como vai se dar isso. O sábio pastor pegou ali uma peneira e diz assim: vai até aquele riacho. E quando vocês conseguirem encher essa peneira com água, vocês entenderão o que significa ser cheio do Espírito Santo. Os 3 jovens foram meio desconfiados até a beira do rio, e ali foram ficando algumas horas, até que 3 horas depois, 2 deles desistiram e foram embora. Um jovem persistiu, mas toda vez que ele enfiava a peneira dentro d'água, ao retirar a peneira acontecia o óbvio, a água vazava pelos furos da peneira. À tardezinha, aquele jovem estava lá insistindo ainda. Quando o sábio pastor passou pelo caminho e disse: conseguiu encher a peneira? Ele diz: pastor, toda vez que eu vou encher a peneira, ela fica cheia d'água, mas quando eu a retiro da água, ela se esvazia. Eu não consegui. Aí o pastor diz: é exatamente isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Você só vai poder estar cheio do Espírito Santo enquanto você estiver igual a peneira, submerso na água. A peneira só fica cheia de água quando ela está submersa. Se você tirá-la da água, ela esvazia. Assim é o cristão. Ele só vai estar cheio do Espírito Santo se ele estiver mergulhado nele. Nós precisamos ter expectativa de viver uma vida cheia do poder do alto. Ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. 4º passo, irmãos, para que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo,
está em Atos 1, verso 14. Veja o que o texto diz. E todos perseveravam unânimes em oração. Não tem como nós termos uma vida cheia do Espírito Santo se nós não tivermos uma vida de oração. Charles Spurgeon, um grande pregador, disse assim, comentando Atos 1,14: como esperar o Pentecostes se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro, vem a igreja toda unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecoste. A espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento pessoal. O Espírito Santo está esperando você obedecer, perseverar, ter expectativa e mergulhar na oração e no estudo da palavra. Assista esse devocional aqui, onde nós trabalhamos a temática quando Deus não faz o que Ele tem poder para fazer. Ou assista aqui a mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. Curta e compartilha esse devocional. Se você gosta de estudo bíblico, inscreva-se aqui no canal. Deus abençoe você. Eu te espero amanhã no próximo devocional. Forte abraço.